Oi, pessoal, vou retomar nossa conversa aqui a partir do que eu tinha lhes falado a propósito do pai morto. Eu volto a essa questão porque ela não é justamente muito fácil de entender. Por quê? Esse pai morto, enquanto um buraco real no simbólico, é em torno desse buraco real que se organiza o jogo metaforonímico através do qual a língua, ou seja, aquilo que é a apreensão que o ínfans faz no campo do outro e que lhe possibilita o advento da fala, né? A língua veste o sujeito como sintoma, porque esta fala se constitui de forma universal para todo e qualquer falante, né, como sintoma. Esse sintoma com TH, para a gente fazer a diferença de sintoma só com T, que dentro da lógica lacaniana diz respeito ao modo privado, ao modo singular, sintomaticamente singular de cada sujeito na sua relação com o outro. Ou seja, se a língua, né, tudo junto, a língua, tudo junto, diz respeito à fala, a língua separado quer dizer a língua materna de todo e qualquer sujeito, é, portanto, privada do ponto de vista das inúmeras línguas que existem no mundo, mas mais ainda, ela é privada porque ela diz respeito à singularidade da relação de cada sujeito falante com o seu outro, né? Então, isso vai constituir o que a gente chama de lei para todo e qualquer falante, ou seja, um sintoma com TH, que é justamente essa língua vestindo o sujeito, dando a ele, portanto, corpo significante, que eu também já falei para vocês. Essa lei, então, é transmitida para todos os sujeitos, né? E isso nos faz pensar, de certo modo, que esse submetimento a essa lei universal, né, que estrutura o campo da fala e da linguagem, ela está na base de toda e qualquer religião. Mas, já que a gente está falando da neurose obsessiva, a religião do obsessivo diz respeito, né, ao modo particular como estes sujeitos lidam com o lugar-tenente da lei, que diz respeito, portanto, a essa religião privada que estes sujeitos estabelecem com o lugar da lei, né? Ernest tinha um pai que era, como eu já disse para vocês, um pai camarada, um pai que bastante destituído, né, da sua função enquanto lugar de lei, lugar que deveria emanar a lei. Entretanto, Ernest era alguém que tinha uma consciência moral exacerbada e por isso, em resposta a essa vida um tanto desregrada do pai, ele era alguém que se mantinha na linha no que dizia respeito aos seus compromissos na sua vida, né? Daí toda a problemática que eu já disse a vocês, de que ele tinha um pagamento a fazer do pince-nez e que isso ia passar por um lugar-tenente e toda a forma como ele vai estabelecer, né, vários modos de pagar e não conseguia pagar, e isso faz com que ele chegue a Freud, né, para fazer análise. Ele vai procurar tratamento porque ele tinha que pagar através do correio, passava por uma outra pessoa, enfim, era uma história que não tinha fim. No fundo,
O que estava presente, que era o sintoma importante dele, era esse adiamento em relação a um compromisso que ele queria justamente resolver, né? Ele queria resolver essa questão do pagamento, mas ele vai criando obstáculos para fazer esse pagamento. Então ele inventa toda essa história delirante de como pagar, né? Mas na verdade, o que está no pano de fundo da questão é a sua dificuldade em relação ao seu pai e em relação à sua dama. Daí o significante gleichsamen. Gleichsamen como sendo, ao mesmo tempo, um nó significante, que está ali presente o nome Gisela, e ao mesmo tempo semen, a palavra que denuncia o seu desejo em relação à sua dama, né? Então tudo isso gera nele muita culpa, porque Gisela era endeusada por ele. E como assim? Ele queria transar com a Gisele. Então tirar ela desse lugar de santa, que é outra sintomática do obsessivo, que é todo o problema que ele tem em relação às mulheres, né? Ele divide a mulher como a santa ou a prostituta, e ele fica nesse jogo, né? A mulher santificada e a mulher degradada. Então, por isso, Ernest, de certo modo, né, toda essa problemática dele em relação ao pai e em relação à questão da culpa, é de certo modo uma metáfora de todo e qualquer sujeito. O que está na estrutura inconsciente que nos aponta essa ancestralidade como aquilo pelo qual o paciente obsessivo ilustra muito bem o seu sintoma, o seu adiamento frente à questão do desejo, né? É exatamente aquilo que diz respeito à falha do outro, que ele quer obturar com o seu corpo, porque ele é alguém que recebeu muito amor. Ele é alguém que se vê, de certo modo, numa posição hiper investida por esse outro. E a única forma que ele tem de responder ao outro é tentando obturar o lugar da falha do outro, no caso do Ernest, as falhas evidentes desse outro, através do seu corpo, desse corpo sintomatizado, né? Com todos esses rituais, com todas essas evitações de desejo, né? Entretanto, voltemos à questão do pai morto. O pai morto responde pelo nosso voto de matá-lo. Ao mesmo tempo, o inferno da sexualidade de todo sujeito, em maior ou menor grau, vivido, né, através dos sintomas, né, das maneiras como a gente lida com a vida, né? No obsessivo, isso é mais presente porque ele erige um pai idealizado de tal maneira no lugar, né, desse pai morto, que para ele é sempre infindável o que ele faz para tentar obturar a falha que ele percebeu nesse outro, né? As faltas desse outro. Então ele fica o tempo todo hiperinvestindo num pai tão idealizado que lhe é meramente impossível justamente aceder ao seu lugar de sujeito desejante, porque ele está sempre nesse compromisso com o outro, de atender às demandas do outro. Ao mesmo tempo, ele é alguém extremamente culpado. Ele é culpado em relação àquilo que de desejo nele clama por reconhecimento, e ele não dá espaço, não dá lugar, porque ele está comprometido em atender o outro, né? E, portanto, ele nunca alcança a sua posição de desejo efetiva. Na percepção de Ernest, isso é um grande problema, essa questão do desejo.
Ele não quer fazer mal ao pai, quer dizer, ele não quer matar o pai, justamente, e muito menos ele quer fazer mal à dama, ou seja, transar com a dama, que ele santifica. Qual a relação dessa mulher, Gisela, com seu pai? Chegamos então àquilo que eu queria falar desde o início desse vídeo, que é a relação do obsessivo com esse ao menos um do pai morto, de que nos fala Lacan. Ele diz, por exemplo, que o pai de Ernest, para além dele, há esse pelo menos um que o sustenta como uma imagem de pai, né? Uma imagem idealizada que justamente ele não alcança. Esse ao menos um está no campo da alteridade do outro, lugar eminentemente feminino. Daí a gente poder falar que esse pai morto está fora da falicidade, fora da sexualidade, porque ele é o próprio sexo, o corte que institui que todos sejam homens ou mulheres, submetidos, referidos ao falo. Geralmente, o obsessivo percebe a falta do outro, ou seja, aquele, pode ser a mãe ou aquele que simplesmente cuida dele, e ele tenta reparar essa falta, devotando-se a esse outro. O amor do outro é retribuído com o seu sintoma, com aquilo que ele institui, né, como sintoma para tentar obturar essa falta do outro. Então, o obsessivo é alguém que procura reparar a ferida do outro, devotando-se a servi-lo. Isso vai permitir-nos entender dois pontos fundamentais dessa chamada religião privada, né, do obsessivo e da culpa que ele carrega. E isso nós vamos ver no próximo vídeo. Tchau!